Muito bem. Então, sejam todas muito bem-vindas. Aqui, quem está ao vivo são todas mulheres. E muito bem-vindo quem quiser chegar aí e ouvir gravado depois. Eu vou me apresentar, meu nome é Heitor Fagundes, eu sou psicoterapeuta e sou facilitador dessa metodologia chamada Pathwork, que é uma metodologia muito específica, muito curiosa pela forma como ela junta espiritualidade, psicologia, o conhecimento da psique e o dia a dia da gente. É uma coisa bem pé no chão e é muito interessante, porque vocês vão ver que nessa palestra ele já começa falando um pouco disso, né? Esse texto começa falando sobre como a gente precisa aplicar toda a espiritualidade, tudo que a gente aprende do autoconhecimento no dia a dia. Antes de começar, que eu já saio querendo falar, porque é tão gostoso aqui falar a respeito desse assunto, vou me apresentar. Então, é, eu comecei uma transformação pessoal há 10 anos atrás. Eu trabalhava em multinacional, tinha uma vida, uma carreira bastante gostosa, confortável, mas quando eu ia fazer 38 anos, eu decidi que eu queria começar a me preparar para o homem que eu iria ser aos 40. E a partir daí, muita coisa na minha vida se transformou, vieram muitos desafios, e esses desafios foram transformando a minha vida também fora, mas muito ligado ao Petro. Foi mais ou menos quando eu fiz 40 anos que o Petro chegou na minha vida, e este ano, que eu completo 48, vai completar 10 anos desse ciclo. Então, hoje eu olhando para trás, vejo uma grande transformação, e o Petro, apesar de eu ter estudado uma série de técnicas, mindfulness mesmo, como a Renata falou, e todas elas fazem parte hoje de quem eu sou, o Petro ficou presente enquanto eu estava estudando tudo. Era Petro que bioenergética, Petro que mindfulness, Petro que aquilo. Então, o Petro foi o pilar central, e hoje eu dedico todo o meu trabalho de autoconhecimento, toda a fonte de informação que eu vou buscar para me conhecer no Petro, né? E aí, isso é o que tem cada vez feito mais sentido para mim e tem me ajudado muito a também viver nesse turbilhão de opções que a gente tem, né? Porque assim, não, faça isso, faça mais aquilo, vai fazer mais não sei o quê, mais não sei o quê. Eu já, depois de muito trabalho, consegui consolidar esse meu caminho dentro do Petro, e por isso que eu fico tão feliz de chegar aqui e poder compartilhar por um pouquinho de tempo esse conhecimento da forma que for a melhor possível para mim no dia de hoje. Tudo bem? Vamos lá? Então, para a gente começar, é importante eu contar um pouquinho o que é o Petro, porque sempre tem gente que nunca ouviu falar. Então, ele é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana. Por que de origem espiritual? Porque a gente vai ler aqui textos que foram psicografados, não foram psicografados, desculpa, eles foram canalizados, porque era uma médium que falava o que ela estava recebendo, e isso era gravado, então não era aquela psicografia, eles foram canalizados. Então é um conteúdo muito puro, vocês vão ver nos textos que eles desafiam a gente um pouco. Depois, ele é organizado pela Petro Foundation dos Estados Unidos, que autoriza o Petro Brasil a utilizar o material dentro das normas estabelecidas. Então, o Petro tem uma estrutura muito consolidada, muito profissional, de muita ordem do que você pode e não pode fazer dentro das regras para realmente ajudar as pessoas a seguirem um caminho de autoconhecimento usando o Petro. Dá para ler um livro? Dá para pegar a palestra? Dá. Mas dificilmente você vai aprofundar como aprofundaria realmente entrando nessa proposta que o Petro traz de maneira muito estruturada. E durante todo esse trabalho, a gente usa 5 ferramentas e elas são mais que suficientes. Até é difícil usar 5, mas as 5 são suficientes. Que é a leitura das palestras, trabalhar grupos de estudo, né, para trocar isso com outras pessoas e com o facilitador ou com o helper, a prece, a meditação e um exercício chamado revisão diária. Pode parecer pouco, mas com essas 5 ferramentas, você faz esse caminho inteiro do começo ao fim. E antes de chegar na palestra, eu gosto de passar 3 conceitos
que são importantes para a gente, pelo menos, dar uma ideia de como o Pestor consegue ser usado de forma tão prática. Que é assim, nós temos o nosso corpo físico, o que a gente conhece da vida, tudo que a gente sabe, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, e muita coisa é palpável, a gente às vezes até nem entende tanto por que a gente faz o que a gente faz. Mas também nós temos estruturas emocionais, o que a gente vai chamar de eus, né? Que também fazem parte da nossa vida. E é uma coisa que hoje em dia está mais fácil de falar, mas ainda assim pode ser um conceito um pouco etéreo para muita gente. Então, o que o Pessoa vai trazer aqui é que eu tenho um eu maior, que é onde estão as minhas qualidades divinas, a minha melhor parte, a minha centelha divina, onde a gente cria tudo de bom da nossa vida. E todos nós temos. Então, imagina você tomar posse de que existe uma parte sua dedicada a te conectar com o melhor da vida. Então, isso existe, isso é um eu. Depois, a gente tem um outro eu, que é o nosso eu menor, às vezes chamado de inferior, que são os nossos defeitos, a nossa parte egoísta, medrosa, orgulhosa, teimosa, com a qual a gente cria situações na vida que fazem mal para nós e para as pessoas à nossa volta. Então, a gente também tem. Mas é muito comum a gente não querer que ninguém veja esse eu menor. Assim, não, se perceberem que eu tenho um lado egoísta, vão falar mal de mim, a minha vida vai ficar pior, etc. Então, melhor eu esconder isso desse mundo que está aqui fora. Então, a gente cria um eu máscara, que ela é uma falsa solução para tentar resolver esse problema. E se o meu eu menor aparecer, vai ser ruim para mim. Então, ao invés de eu transformá-lo em algo mais positivo, eu escondo. A gente aprende a fazer isso bem cedo na vida, e enquanto a gente não aprende sobre como desmontar essa estrutura, ela se mantém aí. Né? Através da máscara, a gente passa a agir no mundo achando que assim as pessoas gostarão de nós. Ou seja, faço isso para ser amado, para ser aceito, para muitas coisas que a gente quer. Só que acaba fazendo de um jeito que a gente muitas vezes consegue o oposto. Eu acho que todo mundo aqui já identificou alguém que fala, nossa, a pessoa é muito mascarada. Por quê? Porque não está ali presente, não está falando o que sente, o que acha. E aí a tendência é querer se afastar de pessoas mascaradas. Tirando agora na pandemia, que está todo mundo usando máscara, mas é outro tipo de máscara. Essa é bem visível e pouco escondida. Mas então, o que acontece? Então a gente vive aqui fora, né, com a relação com as pessoas, onde as outras pessoas encaram muito a nossa máscara, e também o eu maior está disponível também para esse mundo. A gente também cria muita coisa positiva, mas normalmente o eu menor a gente esconde. E o Pessoa vai nos ajudar a reconhecer o eu menor, mas também não agir nele. Falar assim, então eu vou arrancar minha máscara, vou sair aí sendo egoísta, não querendo saber de ninguém. Também não é isso que o Pessoa vai propor. Ele vai propor que a gente, em locais seguros e em lugares onde a gente pode refletir, a gente entre em contato com esse eu menor e vai transformando ele, porque, em essência, ele é parte desse eu maior, aquele é uma distorção desse eu maior. Assim, num super resumo, para alguém, o que eu falei aqui fez algum sentido? Tocou em algum ponto que trouxe uma reflexão? Como é que foi esse breve resumo aqui para você? Posso falar, Heitor? Pode. Primeira coisa que eu quero te falar, Heitor, é que eu ganhei um presente de você, porque essa é a segunda vez que na verdade, eu já tinha visto um vídeo teu há um tempo atrás, quando você menciona essas 5 ferramentas, né? Que é a leitura das palestras, o grupo de estudos, a prece, a revisão diária e a meditação. E eu, durante muitos anos, sempre falei para os meus alunos e para as pessoas que as ferramentas do Petwork eram 3, que é a prece, a revisão diária e a meditação. Eu repetia isso como um mantra. E desde que eu vi aquele seu vídeo, e agora que você de novo ilustrou tão bem as 5 ferramentas, eu falei, uau, Eureka, é isso mesmo! Precisa incluir o grupo de estudos e a leitura das palestras, porque faz toda a diferença.
falar que de fato são 5 e que aparentemente parece até meio milagroso, né? Que as coisas assim que não são tão difíceis de entender. Eu ler um material, eu participar de um grupo, eu fazer uma prece, que muitas vezes já é uma coisa que as pessoas que têm algum tipo de ligação religiosa também já fazem, né? Às vezes a meditação, as pessoas também, às vezes, reconhecem que não é uma coisa tão fácil de praticar, mas a gente aprende que no Patrick é uma meditação diferente, porque não é esvaziar a mente, muito pelo contrário, né? É ficar muito atento a esses nossos lados que você também explicou tão bem, né? Sentir falta assim só da criança, né? Porque na palestra do processo da meditação ela fala muito de a gente observar a nossa criança, o lugar em nós que nunca morre, né? E que tem essa pureza, tem essa vulnerabilidade, né? E que está envolta também, às vezes, pelo inferior. Então, quero, assim, agradecer muito, porque graças a você, eu também comecei, a partir desse momento, quando eu ouvi você falar sobre as 5 ferramentas, a também dizer que são 5 e não só 3. Então, é maravilhoso, e é isso mesmo. Que bom, Diane. Eu, na verdade, por que eu não... Tem muito mais, né? Tem a criança, tem o ego, tem o adulto, Sim. tem vários erros. É que essa partezinha aqui eu sinto que dá um pouquinho de alento para quem ouve e começa a falar assim, nossa, então existem estruturas, existem o que a gente chama de estruturas psíquicas, que pode ser um conceito muito, muito etéreo, né? Então, Sim. mas obrigado, e fico feliz em saber que a minha forma de explicar aqui te ajudou. Muito clara, gratidão. Muito bom, obrigado você. Bom, eu vou começar a palestra mesmo. Se alguém em algum momento tiver alguma dúvida sobre eu maior, eu menor, maior e máscara, depois pode também me perguntar. Muito bom. E aí vamos começar literalmente a palestra. Alguém pode ler, por favor, esse slide? Posso ler? Por favor, Jacira. Processo criativo. Essa palestra trata principalmente do processo criativo no universo, no cosmos. No entanto, já que eu não dou palestras com o objetivo de fornecer informações sobre generalidades, não importa o quanto esses fatos e verdades espirituais possam ser elevados, elas devem sempre estar diretamente relacionadas com alguma coisa que vocês possam usar na prática, aqui e agora. Não existe verdade ou fato metafísico que não possa ter aplicação imediata para a tarefa da vida, não importa em qual estágio de desenvolvimento vocês estejam atualmente. Obrigado, Jacira. Algo desse trecho que você leu te chamou mais atenção, te tocou, te mobilizou? O que te trouxe esse pequeno trecho? O que me bateu ali em termos de que não importa qual o estágio que a gente esteja, né? Então, que a tarefa da vida, ela está sempre conosco e a gente está sempre nesse desenvolvimento e não cessa, né? A gente acha que vai ter um final, não, é contínuo. Verdade, isso já é uma reflexão muito boa. E por que é importante saber isso? Por que você acha que vale a pena saber que isso é um contínuo? Porque eu acho que nos faz sentir assim que, para mim, né, eu me sinto mais tranquila e sem pressa, sabe? Pode ser que seja nesse tempo que eu esteja aqui nessa vida, ou pode ser que quando eu voltar de novo, sabe? Então, tá tudo certo. Deixar Maravilha. as coisas fluírem, né? Assim. Para mim, o que você fala me traz muito uma diminuição da exigência. Isso, traz uma paz, né? Pra gente, né? Isso. E porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente chega num caminho de autoconhecimento, existe um anseio, existe algo que a gente está querendo mais do que está tendo hoje. E já chega, e aí vê algumas pessoas que já andaram um pouco mais e falam, ai meu Deus, se eu já estivesse lá na frente. Nossa. E aí, nesse trecho, o que esse texto traz é,
não importa em qual estágio você está, sempre tem algo que pode ser aplicado na sua vida de agora. Então, isso é uma chave aqui desse slide. E o que eu gosto... Fala, pode falar. Não, e cada um tem o seu tempo, né? Então, não Sim. adianta a gente dizer, aquele lá já está lá, eu estou aqui. Não, eu estou aqui porque é o meu momento, é a minha hora, é assim que está indo. Né? Exatamente. Então, esse autorrespeito, né? Para o nosso processo, né? Para o nosso autoconhecimento. Assim. Perfeito. Então, você vê que isso chegou muito para você nesse sentido. E uma coisa que eu gosto muito nesse slide é, primeiro, ele tangibiliza muito o processo da criação das palestras do Pestre, ou seja, é o guia, né, esse guia espiritual, esse ser desencarnado, dizendo: eu não dou palestras com o objetivo de fornecer informações sobre generalidades. É um ser dizendo claramente o objetivo dele ali. Muito simples, muito direto, ó, eu estou fazendo isso. E ele traz um alerta para pessoas que às vezes vão para uma espiritualidade com uma desconexão da realidade, do dia a dia, das coisas práticas, de viver melhor. Então ele diz, não importa quão espirituais, quão elevados essas verdades possam ser, elas devem sempre estar diretamente relacionadas com alguma coisa que vocês possam usar na prática, aqui e agora. Então, isso é uma forma de começar essa palestra para que o que a gente for ouvir para frente, cada um possa anotar, se tiver um papel do lado, assim, nossa, eu posso aplicar isso nessa situação da minha vida, posso aplicar naquela situação da minha vida. Tudo bem? Vamos em frente. Quem pode ler esse outro slide? Eu posso ler? Pode, Renata, por favor. Deixa eu aumentar a tela. Processo criativo. A criação requer o encontro de dois princípios essenciais no universo. É o que vocês, com sua terminologia humana, poderiam da melhor forma chamar princípios masculino e feminino. Nada pode existir e ser criado sem que essas forças se unam. Elas são os princípios ativos e receptivos. Esses são dois princípios, são aspecto do todo. Esses dois princípios são aspecto do todo. A criação positiva requer que esses dois princípios se encontrem de forma bastante harmoniosa, flexível e que se intensifique mutualmente. Em qualquer tipo de criação negativa, esses dois princípios se chocam de forma mutuamente excludente, mas os princípios continuam os mesmos. Muito obrigado, Renata. E aí, teve algo que você leu que te chamou mais a atenção? Acho que essa criação positiva que requer esses dois princípios, que ele cita aqui, né? Sim. Se encontrem de forma bastante harmoniosa, flexível e que se intensifique mutualmente. E em qualquer tipo de criação, essa criação negativa, né, que esses dois princípios se chocam, mas os princípios continuam os mesmos. Tem algum caso da vida prática que você consegue relacionar isso que você leu sobre uma criação positiva, onde esses princípios estão funcionando harmoniosamente, e uma criação negativa, onde esses princípios não estão muito alinhados, estão se chocando, estão se batendo? Tem alguma coisa da vida do dia a dia que você consegue relacionar com isso que você leu? Olha, eu acho que se for assim, se for falar, né, pelo que eu entendi, não sei se é isso, né?
de vida a dois, por exemplo, casal, né? Tá. Isso acontece, né? Naturalmente, são coisas que acontecem, né? Conflitos de ideia, conflitos de pensamento, enfim, né? Envolve várias coisas nesse universo. Se for falar, é nessa linha mesmo que eu entendi? Isso, você deu um exemplo que encaixa super bem aqui, que é a vida a dois, um homem e uma mulher, por exemplo, um casal, um com uma energia mais ativa, outro com uma energia mais receptiva. Então, isso, quando que essa criação vai ser positiva? Quando essas duas energias, elas estão alinhadas. Então, um age e o outro sabe esperar um pouco, ver o que acontece, de repente o outro age, existe um alinhamento. Quando acontece isso dentro de um casal, você cria um ciclo virtuoso, né? E vai criar algo muito positivo, onde quem olha aquele casal percebe harmonia, percebe parceria, percebe uma criação positiva. Mas você talvez já tenha visto casais onde não há essa harmonia. Então, aquela construção não é tão positiva. Ela vai ficando claramente em choque. E acaba podendo levar a uma exclusão, seja, ainda que ele não se separe, uma exclusão de contato emocional. Mas os princípios, e eu vi que essa frase ficou bem marcante para você, é o mesmo, porque quais são os dois princípios? Não é o princípio do homem e o da mulher, é o princípio da ação e o princípio da recepção. Então, vamos pegar um casal harmônico. Um age, o outro espera um pouco, e vê o que deu, aí numa hora o outro age, o outro espera e observa, etc. Num casal menos harmônico, vai acontecer assim, eu ajo naquela hora que era para eu segurar um pouco e esperar. E o outro espera na hora que precisava agir. Quando isso está em desarmonia, gera uma situação negativa. Mas o princípio é o mesmo. E são esses dois princípios que vão criar qualquer coisa na vida, né? Não, que ele fala um pouco mais em cima, que é que nada pode existir e ser criado sem que essas forças se unam. E aí, se a gente traz para a vida prática também, saindo um pouco do casal homem-mulher, ou o casal íntimo, eu quero criar um novo produto, um novo serviço, quero criar uma parceria de negócios, quero criar um novo emprego, quero criar uma nova oportunidade de carreira, eu vou, segundo o que está escrito aqui, eu vou precisar agir e esperar. Agir e esperar. Vai ter que ter esse ciclo. Então, percebe que tudo o que ele está trazendo aqui é que para criar algo é preciso saber que você precisa desse princípio masculino, o princípio da ação, e o princípio da recepção. Está ficando claro como esse texto, na primeira vez que a gente lê, às vezes fala, meu Deus, o que ele está falando aqui? Um monte de coisa complicada. Mas não, depois que você desmiuça, você fala, não, é bem assim, é uma coisa da vida, que eu acho que todo mundo reconhece, que para criar qualquer coisa eu preciso dessas duas. Então, juntando do primeiro slide, a gente traz que vamos trazer tudo que a gente está lendo aqui para a vida prática. Vamos em frente. Quem pode ler os pontos psíquicos nucleares? Eu posso ler? Pode. Pontos nucleares psíquicos. Quando esses dois princípios se encontram e interagem, seja de forma construtiva ou destrutiva, as forças de seu encontro são tremendas. Elas se unem de forma altamente concentrada e convergem em um único ponto. Nós podemos chamar esses pontos de pontos psíquicos nucleares. O que chamou a atenção para você, Dione, desse trecho? Primeira coisa que eu quero contar a respeito dessa palestra é que, assim, eu nasci em outubro de 73. E essa palestra, salvo engano, é de setembro de 73. E eu, por alguma razão, sempre tive uma curiosidade com isso, né? Porque como eu nasci, o Petwork já existia, né? As palestras estavam sendo ainda psicofonizadas quando eu cheguei nesse mundo. Eu tive uma curiosidade de uma vez falar, nossa,
Quando eu nasci, qual era a palestra? E eu nasci exatamente entre esta palestra e a próxima, que se chama a continuação, né, dos pontos nucleares psíquicos. Exato. Então, eu tenho uma conexão muito grande com essa palestra, e até quando eu vi que você ia falar sobre ela, muito do meu chamado também foi, uau, a palestra de quando eu nasci, né? Que é isso que eu... Então, isso é uma primeira coisa que eu queria partilhar, né? Que eu tenho um carinho muito grande por essa palestra em função dessa questão contemporânea com o meu nascimento, e que eu sempre fiquei imaginando, por que será, né? Que eu escolhi nascer nesse momento, com essa conexão tão amorosa e tão grata que eu tenho ao Patrick, né? E essa questão da... Eu imagino isso como os movimentos da respiração também, né? Onde primeiro existe uma contração, né? Onde a gente também aprende, né? Que a fusão do princípio masculino e feminino acontece às vezes num movimento assim, que vai contraindo, né? Quando a gente conhece alguém também, a gente quer estar sempre grudado com essa pessoa, quer estar junto. E aí depois a gente vai sentir necessidade de ir mais longe, de expandir, ficar um tempo aqui nessa expansão parado também. E que quando a gente vai aprendendo a fazer com as nossas relações isso, né? Que às vezes a gente está junto, às vezes a gente está separado. Não precisa estar sempre junto, mas também só separado não é legal. Então a gente faz esse movimento, a gente sente a pulsação da relação. É como se a gente sentisse que realmente, mesmo que seja uma relação com mais tempo, mas a gente está sempre criando coisas novas, a gente está sempre com novidade na relação, porque a gente está conseguindo respeitar esses movimentos. Não, primeiro vamos ver o que nós vamos criar aqui agora. Eu e meu marido, por exemplo, agora estamos fazendo o projeto da nossa casa. Então, a gente está muito erotizado com essa criação, né? Então, a gente está vivendo esse movimento de fazer o projeto, procurar o arquiteto, ver como é que vai ser, para que lado a gente vai construir a casa. Então, a gente está nesse movimento, mas de vez em quando a gente percebe que a gente precisa, não, vamos respirar agora, não vamos olhar para nada. Vamos passear, vamos fazer uma outra coisa, não vamos mais ficar olhando para isso, porque senão a gente começa a ficar muito tenso também. Então, agora vamos fazer um outro movimento, né, na relação. Então, esse encontro, interação, né, que acontece dessa forma que eu falo, que é tremenda, é porque a gente está conseguindo perceber que a gente dá esse movimento para toda vez que a gente cria algo. Primeiro vem para dentro, depois vai para fora, e depois vem para dentro de novo, né, e consegue fazer deixar esse movimento acontecer, né? Maravilha, é um ótimo exemplo. E aí eu vou te perguntar, como é que isso que você trouxe, né, inspirado por esse trecho que você resolveu ler, está presente aqui nesse pequeno trecho que a gente lê? Onde que você conecta isso com o que está aqui? Quando ele fala dessa conversão em um único ponto. Então, quando ele fala, elas se unem de forma altamente concentrada e convergem em um único ponto, que é esse movimento que eu estou chamando de introspecção, né, ou de contração, vamos chamar assim. Então, essa conversão no único ponto, eu sinto que ela acontece quando a gente está nesse movimento de, primeiro, contração, que é uma espécie de ponto nuclear psíquico. E quando você expande, você cria outros pontos nucleares psíquicos, só que agora de uma outra forma, na forma da expansão. E depois tem o estático ainda também, né? Tanto fora quanto dentro tem um ponto onde para. Contrai para, expande para e depois volta de novo, né? Então, você pegou um ponto muito interessante, porque o que ele vai dizer nessa palestra é que a gente cria esses pontos psíquicos nucleares e cria a partir disso, né, da união dessas forças. Então, pegando o seu exemplo da casa, ela será um ponto psíquico nuclear à medida que isso for usando a expansão e a contração. A gente vai usar as duas energias. Sim. E a união dessas energias usadas harmoniosamente vão criar uma casa harmoniosa, né? Vão criar esse lugar. E a gente vai estudar aqui que, para esse ponto psíquico se criar, vários outros serão criados também, como você falou, para trás e para frente. Mas é interessante notar que aí ele está dando o ponto psíquico nuclear como uma criação. Muito positiva essa harmonia, mas a gente também pode criar a destruição de um país. A gente pode criar muitas coisas também negativas se a gente está usando
essas forças de ação e de contração ou de espera de forma distorcida. Mas de uma forma briga, ou de né? outra, estamos usando para criar um ponto psíquico nuclear. Muito bom. E aí, quem pode ler esse slide? Não sei se a Cláudia está... Quem não leu ainda? A Cláudia e a Janaína, né? Quem... Se não tiver problema, o barulho externo aqui... Não, fica tranquilo, tá? Pontos psíquicos nucleares. Nada pode ser criado sem planejamento, sem intenção, sem objetivo, sem um pensamento por trás de tudo. Os pontos psíquicos nucleares, na verdade, são uma sequência de eventos psíquicos. Eles não podem ser somente um ponto, um evento psíquico. Um pensamento leva a outro, em uma série de sequências lógicas. A série de pensamentos leva a ações e a reações, a fatos recém-nascidos, que, por sua vez, levam a novos fatos. Esses fatos formam uma série de reações em cadeia, que interagem e que são interdependentes. Obrigado, Janaína. E aí, o que ficou para você disso que você leu aqui? Bom, eu entendi que cada pensamento criado leva a outro e isso vai se tornando um ciclo, né? Que vai levando um atrás do outro e sempre em ação, em transformação. Foi o que entendi, né? Isso acontece na sua vida do dia a dia? Totalmente, sempre, né? Como você percebe isso na sua vida? Eu sou uma pessoa de pensamento muito ativo. Eu estou sempre pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, então isso me gera muita ansiedade. Então eu procuro, às vezes, parar e respirar e tentar pensar uma coisa de cada vez, tentar organizar. É onde eu consigo perceber, na hora que eu paro, para organizar esses pensamentos. Na sua fala, o que eu percebo é que você está fazendo uma relação. Nossa, eu penso muito e fico muito ansiosa. Sim. Certo? O que ele está dizendo aqui é que os pensamentos ajudam na criação do que quer que seja. Certo. E talvez a ansiedade que você está criando tenha a ver com o uso do princípio ativo e do princípio receptivo de uma forma talvez não ideal, porque não sei se você vê a ansiedade como uma criação negativa. Se você olhar para você a ansiedade como uma criação negativa, você provavelmente está usando os princípios ativo e receptivo de forma não positiva. Uhum. Sabendo disso, e sabendo que os seus pensamentos criam essa realidade, o que acontece? O que você pode fazer a partir desse conteúdo que a gente está trabalhando aqui, que pode talvez fazer com que você crie uma outra realidade? Não sei te dizer, eu acho que é a hora que eu paro, a hora que eu medito, né? Meditar, trabalhar isso. Isso, ou seja, aí talvez você vá usar, você está numa agitação, num princípio muito ativo, deixa eu colocar um pouco de princípio receptivo aqui. Sim. E começar a inverter, talvez, e testar. Nossa, se eu faço mais assim, acontece diferente. E aí é essa a essência do que ele está dizendo aqui. A gente cria a partir de uma sequência de pensamentos que nasce de um planejamento com ou sem intenção, né? Ou seja, que a gente está ali naquele turbilhão, mas a gente vai criar algo a partir de um pensamento, de um planejamento, de uma intenção por trás de tudo. E se a gente percebe que a gente tem essa intenção, a gente também consegue fazer o caminho para trás. Dizer assim, da onde está vindo isso? E quando a gente consegue fazer essa conexão para trás, facilita muito no caso de querer mudar essa criação. Porque senão, às vezes, a gente fica ali mergulhado naquela criação negativa, sem saber o que fazer, e fica ali, sem se perguntar e se dar conta de que aquilo vem de uma origem dentro da gente. E aí, isso é que ele está convidando a gente a olhar nesses pontos psíquicos, sabendo que um está encadeado no outro, que está encadeado no outro, que está encadeado no outro. Pegando o exemplo da casa da Dione, olha quantas pessoas tiveram envolvidas para aquela casa estar ali, e uma vez que a casa está ali, naquele lugar que não tinha nada, tem uma casa.
por ter uma casa ali, isso também provoca outras criações para frente. Então, a gente está em constante criação e impacto no mundo, e isso aí vai criando novos pontos psíquicos nucleares. Faz sentido? Muito bem. Não sei se a Cláudia pode ler. Agora está de câmera ativa. Obrigado, já bom te ver. Você consegue ler, Cláudia? Ou não quer? Se não quiser Eu também... posso ler, pessoal, mas é o seguinte, eu estou com 2 crianças do meu lado, eu fico com, assim, daqui a pouco dá um barulho aqui, eu estava querendo ficar mais ouvindo. Fica super à vontade com o barulho das crianças, aqui a gente acorda porque no pé anda rolando criança para um lado, para o outro, e a gente não se incomoda. Qualquer coisa... tudo aqui do slide? Pode ler, isso. As criações. Se o pensamento que produz uma nova criação é, por exemplo, muito forte, unificado, com senso de sentido em termos do plano criativo da evolução, então o ponto nuclear psíquico será grande, isto é, poderoso, durável, com impacto duradouro. A carga e a recarga dos movimentos psíquicos que sempre evoluem, as explosões, a nova criação serão uma cadeia aparentemente sem fim. Se o pensamento que inicia uma nova cadeia de eventos que culmina um ponto nuclear psíquico foi irrelevante, se o pensamento estiver carregado com suposições errôneas e, portanto, nunca for focalizado, sempre contrabalançado por uma força oposta, a intensidade deve ser menor, mesmo que pareça poderoso quando visto fora do contexto, sua durabilidade e seu impacto serão limitados. Muito bom. E aí, o que desse trecho ficou de relevante para você ou de aplicável no dia a dia? Que o guia já começou falando assim, essa palestra aqui é para a gente aplicar no dia a dia. Então, o que ficou para você aqui dessa leitura? Olha, para mim, que sou ainda estudante, é muito complexo aqui essa leitura, mas eu penso que vai pela intensidade que se coloca na intenção de fazer alguma coisa, né? Aqui está falando de carga e recarga, né? Falando de se eu estou com as posições errôneas, se eu estou com negativismo, é lógico que isso aqui vai ter uma força diferente, uma força oposta. Mas, para mim, ainda é um pouco complexo esse texto. Muito bom. Por isso que eu gosto muito de trazer um exemplo da vida do dia a dia. Então, vamos pegar um casal, né? Que eu acho que é uma coisa mais... Todo mundo já viu um casal e casais diferentes, de formas diferentes. O que ele está falando no primeiro trecho? Se tem uma intenção desse casal de estar junto, no sentido do plano criativo da evolução, uma coisa mais conectada, ou seja, vem de uma criação que usou muito bem o ativo, o passivo, soube fazendo aquela criação positiva para que aquele casal esteja junto. Esse casal, ele vai gerar uma energia muito poderosa, uma carga muito poderosa. Todo mundo vai ver aquele casal e falar, nossa, tem uma conexão ali, tem um poder. Isso é uma criação. E essa criação, se mantida nesse amor, nessa sustentação em princípios válidos, poderosos, ligados à vontade divina, à vontade do amor entre os dois, tende a gerar criações e criações que esse casal poderá criar numa cadeia aparentemente sem fim. Porque esse casal está tão imbuído de uma coisa boa que ele vai criando mais coisa boa. Até aqui, beleza? Como é para você perceber este exemplo na parte de cima, que você falou que ficou um pouco difícil de entender? Como que ficou agora com esse exemplo? Melhorou um pouquinho. Ah, tá bom. Então, eu vou te perguntar, você conseguiria dar o exemplo oposto a partir da segunda frase? Não, Heitor, não conseguiria. Tá, eu vou ajudar. Que é o seguinte, vamos pegar um casal que não se dá bem.
aonde o casamento foi criado em bases, talvez de não amor, uma base muito focada na máscara que a gente falou, o atendimento de demandas externas e não da vontade de união desse casal. É possível que este casal até crie um certo poder, assim, uma capacidade de criar algo, mas nunca vai ser uma capacidade tão grande quanto aqueles primeiros. Então, eu vou ler a frase e vou fazer a ponte. Olha só, se o pensamento que inicia uma nova cadeia de eventos, que culmina em um ponto nuclear psíquico, for irrelevante, nesse caso, o que é irrelevante? É um casal, por exemplo, que se une na máscara. A mulher porque quer segurança financeira e o homem uma solução para a sua carência. Só para dar um exemplo, não existe amor, existe ali uma série de sentimentos não reconhecidos, para dar um exemplo básico, né? Uma pessoa, na verdade, quer segurança e quer que o outro dê segurança. A outra pessoa quer um colo, mas quer que o outro dê um colo, não abastece sua própria carência. E esse casal se une. E esse desejo é tão grande que eles, às vezes, criam alguma coisa, eles fazem, o pessoal fala, nossa, mas esse casal faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas a energia verdadeira desse casal não será tão forte quanto daquele que se une de uma forma mais alinhada a partir de fundamentos amorosos. Então, o que ele está dizendo aqui é que a energia dessas duas criações são muito diferentes. E que na primeira ela é aparentemente sem fim. Na segunda, essa durabilidade e impacto serão limitados. Uma hora, se esse casal não virar uma chave e encontrar talvez o fundamento mais real dessa união, esse casal tende ou a viver de uma forma muito sofrida ou terminar esse relacionamento. Como ficou para você, Cláudia? Não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Então, eu estou vendo aqui que pode ser, da minha maneira de pensar, é o seguinte. Então, no exemplo que você falou, o casal que se baseia, esse amor, né, essa união, no que o outro proporciona, né, um para o outro, não é um amor, assim, baseado no que a pessoa é, né, no que a pessoa é de fato. Então, se eles tiverem algum problema ali na frente, é um amor, assim, eu amo aquilo que o outro me proporciona. Então, realmente, eles não vão conseguir ali na frente grandes coisas, não, porque a hora que um não conseguir suprir a carência, a necessidade do outro, aí vão romper. É por aí? Então, eu gosto de fazer uma análise não do comportamento do outro. Porque num casal unido no amor, o outro também proporciona muitas coisas boas. O casal está ali porque um proporciona ao outro muita coisa positiva, inclusive chances de se olhar e a pessoa usa aquilo para si. Então, o critério, para mim, que mais leva em conta a criação positiva é a capacidade de ser real. Se eu estou num casal onde eu não sou eu mesmo, aí a tendência é que eu vá diminuindo a potência e a energia que eu consigo estar nesta união. Porque é tão ruim não poder ser eu mesmo, que isso vai minando a minha capacidade de estar nesse relacionamento. Aí eu só tenho efeitos sobre o outro, assim, às vezes eu vou criar formas muito pouco empáticas, pouco conectadas com o outro, e vou receber do outro também, talvez, o que não é o melhor do outro. Então, eu não ponho como critério, Cláudia, se eu recebo do outro ou não. Mas eu ponho como critério o quanto eu, neste relacionamento, consigo ser eu mesmo e consigo crescer na conexão comigo mesmo. O que você acha? Ok, estou acompanhando. Faz algum sentido para você? Porque, às vezes, a gente põe muita coisa na conta da carência e cria uma regra básica. Estou na carência, então eu estou distorcido. Olha, vamos pegar esse caso. Se você está na carência e tá só querendo do outro que cumpra a sua carência, inconscientemente, é uma coisa. Provavelmente, isso não vai acontecer e isso vai gerar um ciclo vicioso. Agora, se eu estou na carência e o outro me ajuda a ver, nossa, olha como eu estou carente, olha o que eu estou fazendo comigo a partir dessa carência,
esse outro consegue me ajudar. Só de existir, ele me ajuda a perceber quem eu sou. E eu percebendo quem eu sou, eu transformo essa relação. Percebe como não existe regra fixa de que uma coisa é boa, uma coisa é ruim. A chave é o quanto eu consigo usar o que acontece para me conhecer. Ou não consigo fazer isso dentro da relação. Ficou mais claro? Ficou. Obrigada. Tá, ó. A Letícia chegou aqui e levantou a mão. Bem-vinda. Heitor, boa noite. Eu peço desculpa pelo meu atraso, mas eu tô no Espírito Santo e aqui está um lugar ruim de conexão. Tá bom. Então, eu realmente não consegui acompanhar desde o começo, eu estava muito na expectativa de participar. Essa é uma palestra que me marcou muito na minha formação aqui no PESFA, e eu queria muito aprofundar nela, então eu sinto muito pela não participação desde o início. Eu já aviso que ela está sendo gravada, então, se for tudo bem para você, fica de câmera aberta, se não, pode fechar. Sim. E depois você vai poder assistir o começo da palestra. Ah, então ótimo. A minha dúvida com relação a isso que você está trazendo, mas você acabou esclarecendo, eu ia dizer isso, mas eu entendo que a força, né, desse ponto psíquico que a gente cria vem do quanto mais próximo da minha essência, quanto mais consciente de mim eu estou, não é isso? Uhum. Exatamente. Se vem de um núcleo mais ligado ao nosso eu superior, ou se vem de um núcleo ligado, talvez, à máscara, ao eu inferior, ou seja, da onde ela vem, da onde nasce o pensamento que produz essa nova criação. Exato. Então, porque no slide anterior, eu não sei se você já estava aí, ele fala justamente que a criação nasce de um pensamento, nasce de uma intenção. E a gente pode voltar para essa origem e olhar se essa origem está sendo de um eu superior, ou de um eu inferior, ou de uma máscara, de onde ela vem. O que eu ia perguntar em seguida foi o exemplo exato que você deu. Vamos supor que, igual pegando a carência, né? Vamos supor que eu faço uma criação ainda muito permeada por máscaras, né? Por crenças errôneas, mas se no processo eu consigo me tornar consciente e fazer esse caminho de volta, se eu estou potencializando a energia dessa criação, né? Ainda que, por exemplo, você comece um relacionamento por carência, em algum momento você reconhecer que você está nesse lugar ou em qualquer outro, né? E isso te fazer assim, olha, esse relacionamento me faz crescer, então isso é uma coisa positiva, a gente realinha o potencial criativo para esse ponto psíquico, né? Fortalecendo o relacionamento, por exemplo. Por exemplo. E aí, o que eu gosto muito, eu adoro relacionamento, é uma das áreas que eu mais gosto de estudar, e o Peço traz uma visão, né, que eu já digeri da seguinte forma. Você fala assim, eu não começo um relacionamento por carência. Primeiro, eu não começo isso nem conscientemente, porque quando isso acontece, isso é inconsciente. E segundo, se existir carência, ela é uma parte da motivação de começar esse relacionamento. E esta parte, ela vai ser desafiada e trazida à tona nesse relacionamento. Digamos que venha, né, no seu exemplo. Uhum. E aí, a gente tem uma escolha. Colocando carência como característica do eu inferior, a gente vai caminhar em que direção nesse relacionamento? Eu vou caminhar na direção de mascarar a carência, então eu estou indo do eu inferior para a máscara, ou eu vou caminhar na direção de transmutar essa carência para que ela se dissolva, se transmute na essência dessa carência, que é de eu superior. Todo eu inferior, ele tem uma essência de eu superior. Então, é aí que eu faço a minha escolha. Então, e aí é que diferencia o relacionamento. Como é que eu vou viver? Porque eu posso ter criado... E, para mim, todo relacionamento criado, ele é criado principalmente pelo eu superior. Mesmo que ele pareça destrutivo, em algum lugar, e esteja aparecendo só o eu inferior dele, quem quiser consegue começar a colocar essa seta para dentro, para achar onde é que esta criação tão negativa está me convidando a mergulhar para dentro dela e achar o eu e converter essa parte negativa em positiva. Então, o que você exemplificou, eu trago com essa imagem, que é uma escolha de direção, para onde que a gente está direcionando o que quer que aconteça na nossa vida. Agora, deixa eu tirar uma última dúvida com você.
eu vou até mudar de exemplo, assim, vamos supor que seja uma coisa profissional, só para mudar um pouco o contexto. Quando a gente deseja muito algo, mas a gente não materializa isso, né, na realidade exterior, isso não acontece pela fraqueza que esse ponto psíquico tem, né? Ele não gera energia suficiente para desencadear. E isso é pelo excesso, vamos dizer assim, pelo tamanho da minha desconexão com essa essência, pelo volume de crenças, ou a intensidade das crenças errôneas que eu tenho. Olha só, essa pergunta daria uma palestra em si, e ela, a melhor coisa que eu posso dizer é que não tem regra fixa, porque no próprio Pessoa que a gente aprende que, às vezes, você quer muito uma coisa, faz todo o seu trabalho de autoconhecimento, trabalha suas crenças, suas imagens, e aquilo não acontece. E, às vezes, você vai descobrir depois que a melhor coisa que poderia ter acontecido para você é que aquilo não acontecesse. Só que você, muitas vezes, vai descobrir isso depois. Então, não dá para responder a sua pergunta com um sim e com um não. Nesse caso, tem que pegar o caso específico e destrinchar. É aí que a gente vai fazer um trabalho pessoal e descobrir qual é o que está de fato acontecendo. Ok, tá ótimo. Bom? Obrigada. Nada, vamos em frente. Agora, acho que já chegou na sua vez, Letícia. Você pode ler para a gente? Posso sim. Intensificação. Agora vamos falar de outro aspecto desse fenômeno, a intensificação. Alguém poderia pensar que uma corrente de energia colocada em movimento depois de algum tempo irá se esgotar. Esse nunca é o caso em se tratando de forças criativas. Ao invés de a força e a aceleração diminuírem, elas se tornam mais fortes, assim como as atitudes responsáveis pela criação. Mesmo um ponto psíquico nuclear fraco, negativo e contraditório, funciona de acordo com esse princípio de aumento. Ele também se perpetua com uma aceleração sempre crescente até atingir o ponto de explosão. Nesse caso, entretanto, a explosão pode ter impacto mais fraco, os pontos culminantes atingidos mais cedo, com menos força acumulada, mas dentro do quadro de seu próprio ciclo interno de vida, o ponto nuclear deve aumentar. Muito bom. O que essa frase traz para você? O que ficou, eu entendi sobre esse não cessar, né? Eu acho até interessante, vou dar um exemplo que eu estou vivendo. Assim, eu estou numa fase profissional que as coisas estão deslanchando, né? Eu entendo que as portas começam a se abrir, aquela sensação que você fala gerou um fluxo. Então, essa aceleração e essa intensificação, né? Do ponto psíquico. O que eu não entendi muito bem aqui nessa colocação é quando ele fala do ponto negativo. Quer ver? Quando ele fala aqui assim, mesmo um ponto psíquico nuclear fraco, negativo e contraditório funciona de acordo com esse princípio de aumento. Aí, nesse sentido, eu estou intensificando uma criação negativa? É isso que eu não entendi. Exatamente. É isso então, mesmo, né? Vou pegar o exemplo que você deu. Vou considerar que essa expansão profissional é algo extremamente positivo na sua vida, vem de um planejamento lá de origem muito amorosa, muito ligado à sua essência. Você fez um planejamento, começou, plantou, esperou, agiu, foi trabalhando a ponto de que isso agora está ganhando uma nova expansão. A boa notícia que o guia tem para te dar é que isso vai crescer cada vez mais, porque ele está tirando a noção de que uma hora essa energia acaba. Sim, é o princípio da escassez, né? Como se fosse assim, né? A gente vive o princípio da abundância. Isso. Mas mais do que escassez e abundância, que eu peço que eu não lembro dele trazer isso tão fortemente, é que ele está trazendo uma coisa um pouco mais profunda. Ele está dizendo que a gente deve acreditar que as forças colocadas em movimento vão criar continuamente. Então, não está só ligado à escassez e abundância. A gente tem que saber. Então, cuide do que você cria, porque o que você botar na sua criação vai expandir. Porque, às vezes, ele está dizendo alguma parte nossa pode assim, se eu criar errado, não tem problema não, porque daqui a pouco passa.
não passa. Ele está dizendo que expande até Entendi. uma hora que explode. E uma outra coisa que ele está dizendo na criação negativa é que ela também vai expandir até que haja uma explosão. Ou seja, a criação desse princípio criativo. Esse princípio. Então, vamos pegar o exemplo do casal. Começa com uma crisezinha, tal, que em vez de fazer o caminho para dentro, o casal resolve ir para a máscara. Criação negativa, a intenção de fugir da realidade, a intenção de não olhar, de não se conhecer, ou seja, tem uma origem de criação negativa. Então, vai ampliando a máscara, e se o casal decide isso, consciente ou inconscientemente, constantemente, isso vai crescer. Já usei uma vez, vou usar de novo, já usei uma vez, vou usar de novo, já usei uma vez, vou usar de novo. Uma hora que acontece, também vai ter uma explosão, porque isso vai crescer, isso vai ficar maior a ponto de uma hora precisar ter ou um rompimento, ou uma crise, algo que faça esse chacoalhar acontecer, e aí isso começa um novo ponto psíquico nuclear, que talvez eles comecem com novas premissas, assim, nossa, mas no fundo a gente se ama, então vamos começar a criar diferente, vamos começar a olhar para dentro, e aí começa um novo movimento, mas que também vai crescer. O que ele está dizendo aqui é só lembrando que o que quer que a gente ponha lá na origem e comece a criar, vai expandir, vai intensificar. Cláudia, eu vi que você está de mão levantada, quer fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Não, Heitor, é que eu me programei até às 20 horas, eu tenho um compromisso. Nossa, a gente embarcou aqui. Então, eu preciso me desconectar aqui, tá bom? Tá ótimo, Cláudia, super obrigado por ter vindo. Depois vai ficar gravado no meu canal, eu vou colocar ali todo lugar que eu divulguei, eu vou colocar de novo. Então, depois acessa, que daí você vê o finalzinho. Tá bem no final já, você vai perder bem pouca coisa. Tá bom. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Bom, só para a gente saber, a gente tem dois slides e depois eu vou fazer uma meditação para quem quiser fazer. Quem pode ler aqui? Você quer que dê sequência, Heitor? Pode, se você quiser ler. Aqui acho que tem tudo a ver com o que você perguntou, vai complementar. Tá. Intensificação do amor. Quanto mais vocês amam, mais amor terão em vocês, vindo na sua direção, recriando de forma mais forte seu fluxo e capacidade de amar em um ciclo que sempre aumenta, mais e mais ad infinito. É por isso que é um erro tão grande acreditar que se você ama uma pessoa, não pode amar outras, que você tem menos para dar aos outros ou, por falar nisso, para si mesmo. O mesmo se aplica a tudo mais. Pode ser conhecimento, pode ser uma atitude específica de acordo com a verdade ou erro no que diz respeito à vida. O que quer que seja, cria mais do mesmo, a não ser que vocês queiram parar e reverter o processo. Mega resumo. Essa frase aqui resume tudo que eu falei antes, está resumido aqui. Verdade. O que ficou para você? Olha, para mim, fica... Aí eu acho que nem tem a ver exatamente com esse contexto, né? Mas eu falo assim, uma das coisas que a gente às vezes tem muito medo é o medo de amar, né? Eu, pelo menos, eu achei perfeito isso para mim. E a gente entender que esse é um fluxo contínuo. Quanto mais eu me disponho a oferecer o meu melhor, a amar com mais intensidade, né, mais genuinamente, isso só perpetua. Essa segurança, para mim, é muito válida. Ótimo. O que daqui trouxe para você a conexão com o medo de amar? Eu acho que eu sempre tive muito medo desse fluxo, sabe? De fazer esse contato com essa energia em mim, primeiramente. E eu venho num processo de desenvolver muito esse auto-amor, principalmente, né? Eu sempre falava muito aquela passagem do Evangelho, quando Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. E eu ficava numa incógnita, porque eu falava, amar a si mesmo nem sempre é tão simples assim, então eu nunca vou amar o outro. Né? Não, se for, tipo, dá para concluir assim, nossa, se for amar o outro que nem a mim mesmo, vou amar o outro bem pouquinho. Não vou amar nunca, porque... né? Mas isso até seria mais real do que tentar amar o outro mais só para compensar.
se a gente for seguir a regra de Jesus, se eu me amo pouco e dou pouco e amo pouco o outro, tá tudo certo. Só que a gente não se contenta com isso na vida, né, Heitor? A gente quer amar e quer ser amado, né? Isso, mas aí o caminho se eu estou no bem pouquinho, me amo um pouquinho, dou um pouquinho pro outro, né? Amo o outro um pouquinho. Segundo Jesus, está tudo certo. Aí eu começo a me amar um pouquinho mais, começo a amar o outro um pouquinho mais, continua tudo certo. O que não é o comum é eu me amo um pouquinho, então eu vou dizer que eu amo um monte o outro. Aí tá errado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Vamos dizer assim, então eu passo a me amar. Eu naturalmente estou apta a amar o outro da mesma intensidade? É isso, assim, a partir do princípio de que se eu me acolho, se eu acolho os meus sentimentos, se eu sou compassiva comigo, então naturalmente eu sou capaz de exercer isso também com o outro. Você fez duas perguntas. Você falou sobre o acolhimento dos sentimentos, se eu acolho mais os meus sentimentos, e pode ser sentimento de ódio, de raiva, e amor zero. Tipo, eu tô com ódio de mim, eu tô com raiva, isso faz parte do acolhimento dos meus sentimentos. Eu consigo olhar, se eu acolho em mim, eu olho uma outra pessoa com ódio e falo, tá com ódio mesmo, porque aconteceu tal coisa, dá ódio. Então, você consegue, inclusive, criar o que eu chamo de empatia, porque você acolhe suas próprias emoções. Agora, quando você fala do amor, que é uma das emoções, esse trecho da palestra, ele explica para mim de uma forma muito clara o que você perguntou, que é assim, a gente vem estudando que os pontos psíquicos nucleares se perpetuam. E se eu crio a partir do amor, mais amor terão em vocês vindo na sua direção, recriando. Então, eu amo, quanto mais vocês amam, mais amor terão em vocês e mais amor vindo na nossa direção. Então, não é uma coisa que eu preciso fazer um esforço para receber. Eu estou criando esse amor dentro de mim. E ele está fluindo, e ele está acontecendo. E se eu tenho a como se fosse uma sintonia, né? Uma frequência. Estou numa frequência vibrando nisso, né? Isso naturalmente flui em mim. Aqui, para a gente se ater ao que a palestra está dizendo, é que se eu tenho um pensamento de criar algo a partir do amor, isso vai criar mais, vai disponibilizar mais amor. Vai fazer com que eu acesse mais do amor que já existe em mim. Percebe? Okay. É como se eu fosse criar algo, vou criar um trabalho novo. E eu vou criar isso a partir da minha intenção de expandir o que eu tenho de melhor. E aí, lá no fundo, existe um amor próprio, um amor que pulsa toda essa construção. À medida que esse ponto psíquico vai se desenvolvendo e se tornando real, o meu canal com essa fonte de amor se expande. Você que está criando um novo negócio, que agora está dando certo, está expandindo, não faz sentido isso na sua experiência, de que cada vez mais você conecta com esse amor dentro de você? Sim, faz todo sentido. E aí, o que ele está dizendo é que isso vai expandir. E aí, a sua conexão com esse amor vai ficar cada vez maior. E aí, ele está dizendo que às vezes a gente erra ao acreditar que nesse fluxo, uma hora eu não posso amar muita gente, eu posso amar só um ou dois. E não precisa ser assim, pelo contrário. Você vai expandir, uma vez que você expande esse canal de amor, você sente mais amor dentro de si e se conecta amorosamente com muito mais gente. Um alerta que eu gosto de dar quando a gente fala disso para os casais só que você vai amar de forma diferente pessoas diferentes. Filho, parceiro, colega de trabalho, etc. Mas o sentimento de origem vai ser o amor. E se na origem dos sentimentos e dos pensamentos está o amor, as criações vão ser mais positivas ainda, gerando um fluxo de mais amor e assim com tudo mais. É isso que ele está dizendo aqui. Ok, obrigada. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que eu falei? Senão a gente vai para o último slide. Pode comentar no último também. Mas eu gosto muito desse finalzinho que o Guia dá, porque ele gosta de como chama, dar uma regrinha prática, trazer para a prática, né? Como ele falou lá no primeiro slide. Então, quem pode ler as fases de evolução?
Eu posso. Janaína, por favor. A primeira é a busca por suas negatividades conscientes e inconscientes. A segunda é a admissão total e a responsabilização por elas no espírito da verdade, sem se enganar, sem se aniquilar e acreditar que você se limita àquilo. A terceira é enxergar as ideias falsas e os conceitos falsos inseridos na atitude negativa. O que te chama a atenção nessas fases que ele dá aqui, primeira, segunda e terceira? É essa busca mesmo, uma busca para você tentar entender os seus pontos negativos, reconhecer eles em você e trazer ele para ser trabalhado. Isso é o que mais me chama a atenção, porque é exatamente o que todo mundo busca, né? Se todo mundo buscasse, ia ser uma maravilha. É. De uma certa forma, até vou corrigir minha frase, de uma certa forma, todo mundo busca isso. Porque no final das contas, todo mundo vai chegar num lugar de evolução maior. Mas, infelizmente, muitas vezes as pessoas fazem isso de forma inconsciente. E aqui, para finalizar o conteúdo dessa palestra, o que a gente vai fazer? Ele explicou tudo isso, explicou que toda criação negativa ou positiva tem uma origem, e a gente pode buscar essa origem. Como que a gente faz isso? Primeiro, notando onde eu estou agindo negativamente, consciente ou inconscientemente. Eu tomo consciência. Depois, eu me responsabilizo. Eu falo, eu mesmo que estou lá, essa origem está dentro de mim, não está fora. Está lá na fonte dos pensamentos. E aí eu vou mais fundo e chego lá nas ideias falsas e conceitos falsos que estão lá na origem de tudo. Faz sentido? É uma escadinha, assim, é um lugar que ele vai convidando você a ir mais para trás, mais para trás, mais para trás. Tá bom? Pela hora, eu não vou fazer aqui uma prece, uma meditação, porque fazer só a prece e a meditação precisaria que a gente conversasse um pouco, porque senão ficaria muito solto. Eu vou só no final fazer um encerramento, tá? Que aí a gente vai buscar uma ajuda espiritual e talvez uma pequena prece para nos ajudar a internalizar tudo isso que a gente viu. Numa próxima vez eu tento fazer uma meditação e tem outras palestras que eu fiz essa meditação. Então, mas hoje eu acho que pelo avançado da hora a gente vai pular essa partezinha aqui. Eu só queria deixar o convite para quem quiser se aprofundar, que eu dou grupo de estudos toda semana. Atualmente está online, mas a ideia é que a gente volte para o presencial, porque é outra energia, mas atualmente ele está online. E para quem não quiser vir para o grupo de estudos, eu tenho aulas do livro Criando União, que são aulas de relacionamento, que eu sempre trago um exercício, trago uma mentalização para pegar cada um desses temas e mergulhar um pouco em si no relacionamento, no tema de relacionamento, dar uma nova visão. Tem 15 temas lá para vocês explorarem e se deliciarem. Vai ficar aqui, depois pode ver na gravação o site e tudo mais, mas também pode entrar em contato comigo de N formas. Então, gente, eu vou só convidar que a gente feche um pouco os olhos para a gente finalizar esse momento. Vai entrando em contato com o seu eu superior, esse núcleo mais profundo do seu ser. Inspira, expira. Percebendo o ar entrando, o ar saindo. E se dando conta de que você criou estar aqui durante esta aula, durante essa palestra. Se dando conta que essa criação nasceu de um pensamento, nasceu de uma intenção profunda dentro de você, que foi se desencadeando em várias ações que fizeram com que você criasse participar dessa aula no dia de hoje.
E vai trazendo um sentimento que você está sentindo nesse momento em que você faz essa ponte com essa origem e se dá conta de que esta origem criou a sua presença. E aí, só tome posse desse sentimento. Você pode abrir seus olhos. E vou só convidar quem quiser abrir o áudio e dizer que sentimento ficou agora no final desse encontro. Gratidão. Dione, gratidão. Exatamente, gratidão. Espera aí, Renata, fala de novo, por favor. Reflexão. Reflexão. Ótimo. Eu também acompanho a Renata aí na reflexão. Ótimo, muito bom. Obrigado, Letícia. Para mim, tranquilidade. Jacira, tranquilidade. Jana. Janaína, ficou com algum sentimento presente? Reflexão e gratidão também, muita gratidão. Ok, obrigado. E eu, alegria. Nossa, uma alegria profunda aqui de ter dado essa aula. Vou até interromper aqui a gravação, agradecendo a todos também que ouviram. Quem quiser pode mandar perguntas depois pelo chat. Heitor, você me permite